Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, tem uma coisa estranha nesse evangelho que a gente deixa passar batido facilmente. Mateus está contando aqui a última cena de Jesus com os discípulos. Podemos dizer que esse é o momento da despedida. E aí, no meio dessa cena, quase de passagem, ele escreve uma frase que me causa certo incômodo há muito tempo. Ele diz assim: mas alguns duvidaram. Alguns duvidaram. Ali, com Jesus do lado deles, ressuscitado, e eles ainda duvidam. Essa questão da dúvida, ela me persegue desde o seminário. O meu primeiro sermão na disciplina de homilética no seminário, eu lembro até hoje, foi sobre a dúvida de João Batista. Aquela cena em que São João Batista está preso na escuridão de uma cela e ele manda os seus seguidores perguntarem a Jesus: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? É São João Batista fazendo essa pergunta. É o maior entre os nascidos de mulher. As palavras são do próprio Jesus. É aquele mesmo que pulou no ventre da mãe quando Maria chegou para visitar sua prima. É o mesmo que passou a vida inteira apontando para o Cristo. E agora, na prisão, ele manda perguntar: é você mesmo ou devemos esperar outro? Certa vez eu até comentei com um colega meu, radialista, bom sujeito, mas é que não é cristão, ele é kardecista. E ele tem envolvimento com maçonaria, com Rosa Cruz, com essas coisas. E ele me disse assim com toda a convicção: mas João Batista não podia duvidar. Um homem assim, com uma fé daquelas, inabalável. E hoje, eu até entendo o que ele quis dizer. Porque é natural que tenhamos vontade de que os santos sejam de mármore, que sejam perfeitos, que tenham uma fé inabalável. Basta olhar como a Igreja Romana apresenta os seus santos. As pessoas querem que a fé dos grandes seja blindada, seja sem fissura, seja sem, para utilizar a linguagem ali que São João da Cruz usa, sem a noite escura da alma. Mas a Bíblia não conta a história desse jeito. Ela não conta essa história fictícia. Ela conta uma história real. São João Batista tem dúvida quando está preso. São Tomé tem dúvida diante do ressuscitado. E agora que os discípulos que viram a cruz, que viram o túmulo vazio, que inclusive comeram peixe assado com Jesus depois da ressurreição, alguns duvidam ali naquele monte. E eu gostaria de deixar muito claro para você que a dúvida não é o oposto da fé, porque ela é o lugar onde a fé
vive, onde a fé habita muitas vezes. Porque nós somos tudo isso, nós somos João Batista na cela, nós somos Tomé pedindo para ver as mãos de Jesus, o lado aberto, e nós somos esses aqui do monte, que adoram e que também hesitam ao mesmo tempo. E é exatamente para esses, ou seja, para nós, que Jesus se aproxima. Jesus não ficou esperando a dúvida passar. O texto diz que ele caminhou na direção deles. Jesus cruza essa distância que a hesitação cria. Pensa nisso. O ressuscitado não exige fé perfeita antes de chegar perto de você. Ele chega perto de você primeiro. Aí ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E, meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda isso aqui de forma muito clara, porque isso aqui não é frase de para-choque. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso aqui é uma afirmação muito verdadeira sobre o mundo que você vive hoje. Pare para pensar nisso, toda a autoridade, no céu, na terra. Isso inclui o que você viu no jornal essa semana. Isso inclui a bagunça política que está dividindo as famílias hoje em nosso país e no mundo inteiro também, que está fazendo pessoas pararem de conversar. Isso inclui o diagnóstico médico que pegou a sua família de surpresa. Isso inclui aquela situação no trabalho que parece não ter uma solução clara. Jesus não disse: eu tenho autoridade sobre as coisas espirituais. O resto, você que lute. Ele não diz isso. Ele diz tudo, toda a autoridade. E disse isso antes de mandar os discípulos para o mundo, na grande comissão. É como se ele quisesse que os discípulos fossem, mas fossem sabendo disso. Toda a autoridade pertence a Jesus. É a base que sustenta a missão da igreja. Aí, então, vem o envio. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Repare numa coisa. Jesus não diz: ide quando estiverem prontos. Vão quando a dúvida tiver passado. Esses mesmos que duvidaram são os que recebem a missão também. Isso é importante porque a gente tem uma tendência de achar que só pode falar de fé quando estiver com tudo resolvido por dentro. Quando a dúvida sumir, quando a vida estiver arrumada. Mas Jesus não esperou isso daqueles 11. E ele não vai esperar isso de você. Agora eu preciso aqui parar um momento nessa palavra, batizando. Jesus manda batizar, porque batizar é o coração do envio, é o coração da grande comissão. E a gente às vezes passa por ela rápido demais. O batismo, esse ato simples de mergulhar alguém em água, ou aspergir água na cabeça de alguém, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é só uma cerimônia da igreja. Isso aqui não é tradição de família, não é só para foto bonita para postar no Instagram, para o almoço depois do culto. O batismo é Deus descendo até uma pessoa e colocando nessa pessoa o nome dele sobre ela. A seriedade disso. Jesus diz em nome, no singular. Um nome que é dado. Não 3 nomes separados, como se fossem 3 deuses diferentes, que a gente precisa agradar cada um na sua vez. Não se trata disso. É um nome, 3 pessoas. Essa é a Trindade.
A Trindade, ela não é um quebra-cabeça filosófico para a gente tentar resolver. Ela é a revelação de quem é o Deus que nos salva. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é a fonte, é o amor que cria, que gera. É o amor inesgotável. Deus é amor. O Filho é o que veio ao nosso encontro, que entrou no mundo, que se encarnou, que viveu, que morreu, que ressuscitou e que agora está de pé diante desses 11 discípulos no Evangelho de hoje, com toda a autoridade no céu e na terra. E o Espírito é aquele que habita, é aquele que une, é o que vivifica, que não deixa a fé morrer quando a vida mostra toda a sua face de crueldade. E no batismo, meus irmãos, esse Deus inteiro se compromete com um pecador, com uma pessoa. Porque o Pai diz: você é meu filho, você é minha filha. O Filho diz: eu já morri por você, a sua dívida foi paga, não tem mais nada pendente entre nós. E o Espírito Santo vem e diz: eu vou habitar em você, eu vou estar lá nos dias bons e nos dias em que você nem consegue rezar direito. Pensa no que aconteceu quando você foi batizado, quando você carregou seu filho pequeno até a pia batismal, com aquele frio na barriga, né, de quem está fazendo algo importante, mas não sabe explicar direito o porquê. Você sabe o que aconteceu ali? Deus chegou perto de você. Deus chegou perto do seu filho batizado. Do mesmo jeito que chegou perto dos que duvidavam naquele monte. E ele chegou sem esperar que você estivesse pronto, sem exigir que você entendesse tudo. Pense no caso do seu filho bebê, nem fé tinha. E ele chegou sem exigir que tivesse fé. E ele colocou o nome dele sobre você, sobre o seu filho. E você deixou de ser sem dono. Você passou a pertencer a alguma coisa. Ou melhor, né? Passou a pertencer a alguém. E esse alguém é a Santíssima Trindade. E depois vem a questão do ensino. Jesus diz aqui no Evangelho: ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E aqui não se trata de nova lista de regras. Jesus não é Moisés. Jesus não é religião. Aqui o ensino se trata sobre aprender ao longo de toda a vida a viver como quem já foi salvo. A aprender a perdoar porque você sabe o que é ser perdoado. É aprender a jogar fora o rancor porque você sabe que a conta já foi paga por outro. É aprender a olhar para o próximo com misericórdia, porque é com misericórdia que alguém olhou para você primeiro. Isso não é lei. Isso é gratidão, e é uma gratidão que vai transformando a nossa vida. Ou melhor, é uma gratidão que vai tomando forma de vida. Mas é a última frase de Jesus no Evangelho de hoje que eu quero que você leve para casa de modo especial. E essa é a que sustenta a missão da igreja como comunidade cristã e também que sustenta cada um de nós individualmente. Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Essa frase, todos os dias, diz Jesus. Não nos bons dias, não quando a igreja estiver cheia, não quando você estiver com a fé lá em cima. Todos os dias, incluindo hoje, seja lá como esse dia está sendo para você. Inclusive, no dia em que você duvidou, no dia que você duvida e no dia que você vai duvidar, como João Batista na prisão. Inclusive no dia em que o culto
teve mais cadeiras vazias do que cheias. Meus amigos pregadores, você que deseja iniciar um grupo semeador na sua cidade, haverá dias em que vai ter mais cadeiras vazias. Inclusive, meu irmão, minha irmã, o dia em que você tentou falar de fé com alguém e não soube o que falar, não soube explicar. Inclusive, o dia em que você saiu da igreja com mais perguntas do que respostas. Em todos esses dias, Jesus está com você. E repara que essa promessa, eu estou com vocês todos os dias, ela não é nova. Ela não surgiu ali naquele monte como uma ideia original. Esse é o jeito que o nosso Deus sempre agiu desde antes de qualquer história começar. E eu provo isso com a leitura nossa do Antigo Testamento de hoje. O Gênesis. Antes da criação, o que havia? Havia caos. O texto diz que havia trevas sobre o abismo. É um vazio total. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não tinha nada e o Espírito de Deus já estava lá, pairando, presente. E então o Filho, a palavra eterna, falou. E do nada veio a luz, veio a ordem, veio a vida. O Pai que gerou tudo do nada, o Filho que é a palavra falada e as coisas passam a existir, o Espírito que pairava sobre as águas, sobre o caos, esse mesmo Deus triuno agora olha para você, que às vezes é puro caos por dentro, e diz: eu estou aqui, eu não vou embora, eu estou com você todos os dias. E não é figura de linguagem. Não é para impressionar aborígenes, como diria meu professor de grego no seminário. É a mesma lógica de sempre. É o Deus que cria do nada e também recria. Que faz vir luz das trevas do princípio e ele também faz vir fé do meio da dúvida, do meio da incredulidade. Isso é lindo. O que tirou Jesus do túmulo também tira você de qualquer sepulcro que a vida tentou te jogar dentro. Pare para pensar nisso. É por isso que quando Paulo se despede dos coríntios, e ele também está encerrando, também está mandando embora uma comunidade cheia de confusão, cheia de briga, cheia de divisão, de gente que duvidava dele, de Cristo. A bênção que Paulo escolhe não é uma bênção genérica. Ele não diz: fiquem bem, tá? Deus abençoe vocês. Como a gente fala no corredor depois do culto. Ele para, ele nomeia e ele diz a respeito de cada pessoa da Trindade em voz alta: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Por quê? Porque Paulo sabe que a única coisa que vai segurar aquela gente quando ele não estiver mais por perto é saber quem vai junto com eles. E não é uma ideia, não é uma doutrina, não é uma instituição, não é a Igreja Luterana. É o Deus triuno, presente, comprometido, fiel, caminhando do lado deles. É a graça de Cristo. É aquele perdão que nós não merecemos, mas que já está dado. É irrevogável. É assinado com o sangue do Cordeiro. É o amor do Pai, meu irmão, minha irmã. Não o amor sentimental que some quando você decepciona, condicional. O amor que é o amor que criou tudo, que não desiste de nada daquilo que criou. E é também a comunhão do Espírito Santo, que é esse laço invisível que te une a todo mundo, que em qualquer canto do planeta, em qualquer língua, invoca o mesmo nome do Senhor. É isso que eu quero deixar com você hoje. Você não está sozinho.
Meu amigo líder, você que quer iniciar o grupo semeador na sua cidade, a igreja pode ser pequena. O Brasil pode estar dividido. O futuro pode assustar, porque o futuro é desconhecido. Mas o Deus que não abandonou São João Batista na prisão, o Deus que foi até Tomé com as mãos abertas e as marcas dos pregos, o Deus que caminhou na direção dos que ainda duvidavam no monte, esse Deus está com você todos os dias até o fim de tudo. Então, como um cristão batizado, como um missionário, como um seguidor de Jesus, vai, fala. Não precisa ter certeza absoluta. O maior dentre os nascidos de mulher, João Batista, não tinha. Tomé não tinha. Os do monte não tinham. Não precisa de palco. Não precisa de audiência. Não precisa de argumento irrefutável. Basta abrir a boca e dizer o que é verdade. Cristo morreu por você. Cristo ressuscitou. E Ele prometeu estar com você todos os dias. Isso, meu querido irmão, minha querida irmã, é suficiente. Isso sempre foi suficiente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.